Olá amigos, aqui Luciano César. Estou fazendo um resumo da palestra de Vital Froese com conteúdo muito importante para esse momento atual, esclarecendo muitas dúvidas que as pessoas têm. Então nós fizemos uma transcrição, um resumo dessas palestras, e aqui então vai a palestra número 3, que fala sobre estocagem de alimentos e sobre o futuro da humanidade. As hostes espirituais que nos amparam já nos disseram que a PAND não passa desse semestre de 2022 e tudo vai ser esclarecido. Vamos falar sobre o grupo de dominadores do mundo, que é um grupo pequeno até, mas eles têm ao todo em torno de 1 milhão de cabeças dos encarnados, que são os chefes e os líderes principais, e mais 1 milhão daqueles que estão no segundo escalão, que estão lá para eventualmente assumir posições no primeiro. E tem também ali em torno de pelo menos uns 20, 30% da população, que são seres humanos, que seguem a cartilha editada diretamente através dos implantes mentais. A questão da PAND não chegou aonde eles queriam, porque houve intervenção divina. E eles tentaram de tudo, porque é uma tentativa de sobrevivência. Eles sabem que o tempo se esgotou e que tudo e os pleiadianos que estão circundando a Terra cuidam disso. E eles dizem sempre: deixem isso que nós cuidamos, e você se preocupa em cuidar da sua própria alma, do seu progresso evolutivo. Lançaram também uma tentativa de criar uma crise econômica muito grave que levaria da população mundial a uma miséria absoluta. Então eles criaram uma pseudo-crise energética e também alimentícia, pois sem energia e sem alimentos a humanidade realmente tem sérios problemas. Uma coisa puxa a outra. Sem energia fica sem alimento, e sem alimento as pessoas morrem. Então essa questão de guardar alimento é óbvio que existe sim, algo que a gente deve prestar atenção, já que estamos numa mudança planetária e todos os sistemas devem ser resetados. Nas cidades grandes é mais difícil o abastecimento, mas nas cidades pequenas sempre existe algum estoque de um vizinho, de um amigo, de um mercadinho de esquina. Enfim, ninguém vai passar fome, E em casa todo mundo sempre tem comida, pelo menos para 2 semanas. Mas enfim, o que acontece estocando alimentos, se aquele grupo dominador do mundo queria criar uma crise energética e uma crise alimentar, já existe uma certa dificuldade para abastecer o mundo com alimento, por causa de situações como secas, enchentes. Acontece que estocando por muito tempo vai vencer, o alimento vai estragar. Esse é o jogo e nós não devemos entrar nesse jogo. Vamos supor que de fato parem as comunicações e a distribuição para os atacados e lojas, mas mesmo assim no supermercado eles vão ter estoque para pelo menos abastecer seus clientes por 1 mês, 30 dias. Talvez algumas coisas faltem nas prateleiras, não o suficiente para que as pessoas passem fome. E se alguém passar fome, sempre vai ter aquela boa alma que vai dar um prato de comida se a pessoa precisa realmente. Mas enfim, nunca estivemos tão próximos do portal da 5ª dimensão. Milhões de pessoas vão chegar agora na reta final, na linha de chegada, e aqui não vão ficar perdendo tempo se estressando com coisas que não vão acontecer. Eu acho que as pessoas não devem se deixar influenciar, elas devem buscar orientação e esclarecimentos. Bom, vamos deixar essa situação bem clara. Se você só compra o produto do dia e não tem nada na geladeira, aí eu acho bom dar uma pensada, porque esses dias de escuridão que tanto são falados, que eu acho que só será uma queda das comunicações, mas por causa das comunicações pode haver um desabastecimento de combustível, energia, etc. Até hoje, nas minhas fontes que me permitem as canalizações, nenhuma informação veio para dizer que as pessoas guardem estoque de alimentos, além daquele costume que cada um tem. Eu não posso ficar aqui inventando, então eu tenho que contar aquilo que me passam para dizer a verdade. Um grande abraço, namastê. Um comentário que eu faço agora, que obviamente é bom a pessoa ter algum tipo de estoque para alguns dias, mas sem gerar nada de pânico e sem ter que fazer um abastecimento grande, fazer o seu normal, sempre ter alguma previsão para não se pegar mal dentro daquilo que a pessoa precisa, algum medicamento especial, algum alimento que é difícil de conseguir. Eu acredito que esse é o resumo desta mensagem. Mas vamos passar agora para a palestra seguinte de Vital Froese. Palestra trazemos dentro de nós ao longo de sucessivas encarnações.
Nós temos que liberar esses medos, porque ele é uma ferramenta negativa que está dentro de nós, assim como a raiva, a culpa, o ressentimento, enfim, as dores e sofrimentos que passamos. E o medo da guerra pode ser uma lembrança, como chamamos, uma memória transpessoal, e os escuros estão se divertindo com a dor ou sofrimento do ser humano. Nada além do plano de alma de cada um. Aquilo que vocês estipulam nesta vida terão infinitas possibilidades para você fazer suas escolhas. Aí você vai fazer as suas escolhas e eu vou fazer as minhas escolhas. Mas nada que seja imposto eu preciso aceitar. E quando nós entendemos isso na nossa vida, fica muito mais tranquila, muito mais suave, leve, mais fácil. A justiça divina é tão perfeita que ninguém passa aquilo que não precisa passar. Nós estamos na última encarnação. Precisamos andar. A fila anda. Corre, se apresse, não fique sentado em cima de bagagem, porque senão o trem vai embora. Essa guerra que agora estão tentando forçar entre os países da Europa, que tentaram em outros lugares, como na Coreia, no Irã, na Síria, mas não estão conseguindo criar uma guerra. Nós temos a garantia do próprio Ashtar Sheran, que é o comandante do comando Ashtar, que está ao redor da Terra, dando suporte agora para a nossa transição planetária. Ele disse, não uma vez, uma mensagem bem interessante, ele disse assim, abre aspas, não percam tempo com isso, se ocupem com o que vocês precisam fazer, deixe isso com o nosso comando, nós vamos resolver isso, vocês não são páreos para os escuros. E eu sempre digo e continuo dizendo, quando você desliga a televisão, 99% dos problemas acabam. As redes sociais também sempre tem aqueles que só dão notícia ruim, desgraças. Então é preciso que a gente pense bem naquilo que vai falar. É preciso sair do medo, sair da narrativa imposta. Todos nós temos uma consciência, temos uma alma dentro de nós. Escuta a tua alma, escuta a tua versão superior. Desliga a televisão, desliga as notícias, aquilo que você vê nas redes sociais, ignore e não dê importância àquilo que não colabora com o melhor. Senão você vai criar lixo, vai fazer um grande depósito de lixo dentro do teu quintal. Eu sempre me lembro de uma mensagem que recebi em 2016 de um espírito muito querido que me disse assim: a maioria das pessoas não precisam passar por pelo menos 98% das suas dores, porque não tem mais o resgate obrigatório. São apenas escolhas, são dores provocadas pela resistência que cada um coloca aqui. E é muito triste isso, porque 98% é a quase totalidade. Então, se você não quer mudar a tua crença, o teu conceito, se você não quer mudar a sua forma de pensar, de ver a tua vida, você vai ficar preso ao medo de algo que não vai acontecer, mas vai sofrer o tempo todo. A gente só tem medo daquilo que já conhece, a gente só tem medo daquilo que já passou. Ela já fez a sua transição nos planos mais elevados. Por isso, a mente da terceira dimensão ainda tem um pouco de dificuldade de enxergar o resultado, mas já aconteceu. Um grande abraço, Namastê, Vital Froze. Agora um comentário de Luciano César, eu faço um breve comentário, dizendo que nós temos que focar na vitória e na luz, não se deixar abater pelaquilo que a mídia passa, que a televisão, desligando notícias ruins, redes sociais, que tudo isso faz a gente afundar cada vez mais. Então não tenha medo de conflitos mundiais, por mais que eles estejam na mídia, porque muitas dessas notícias não são verdadeiras. A história é bem diferente do que a gente conhece. E também quanto à primeira mensagem também sobre estocar ou não alimentos, ali eu diria assim que devemos ter o suficiente para ter algum estoque de alguns dias de aquilo que mais precisamos, alguma coisa que não pode ser facilmente conseguida, mas sem desespero, sem pânico, sem nada, porque segundo essa mensagem e outras mensagens similares, não vai acontecer nada de tão longo e duradouro a ponto de nós precisarmos de ter longos estoques. Mas, porém, alguma coisa sempre é bom, dentro da prudência de cada um e dentro da realidade de cada um.
Se a pessoa mora longe de todo o abastecimento, sempre é bom, por precaução, ter em sua casa, mas sem estresse, sem nada, porque se todos pensarem dessa maneira, vai faltar alimento, causando um efeito oposto. Então, relaxe, fique tranquilo, que nada de grave vai acontecer. Então, queridos amigos, eu quero convidar vocês para a próxima palestra dessa série de palestras muito esclarecedoras de Vital Froze. Então, assistam as demais palestras dessa série. A todos, muito obrigado, Deus abençoe a todos.